Boa tarde, teleinternautas, boa noite, boa tarde a todos vocês que acompanham a programação da UpTV. Estamos aqui nos estúdios da UpTV, programa ao vivo, estreia do novo programa com Marcela Butazzi. Ela que está aqui hoje, né, comemorando, está todo mundo em festa aqui na UpTV. Ela que está trazendo aí um novo conceito de programa, falando sobre carreira profissional, né? Estamos aqui para dar as boas-vindas para ela e também ao Adam Nockel. Eles dois vão comandar esse programa que começa hoje. Então aqui, boas-vindas, Marcela, boas-vindas, Adam. Estamos todos aqui comemorando a grande tarde de comemoração desse novo programa na UpTV. Sejam muito bem-vindos e agora é com vocês. Teleinternauta, é um prazer começar esse programa aqui na UpTV. Liliana, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Vai ser um prazer estar com vocês toda segunda do mês aqui na UpTV. Inclusive, tenho que agradecer meu parceiro de programa, Adam Nockel. Obrigada por você estar aqui comigo. Todos os programas para a gente falar de bastante coisa ligada ao mercado de trabalho, a carreira. Nós vamos hoje utilizar esse primeiro programa para nos apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da nossa bagagem profissional e o que a gente vai trazer de bom todo mês para vocês referente à carreira, ao mercado de trabalho, a empreendedorismo, eventos ligados ao desenvolvimento profissional e pessoal de vocês. Vamos lá, Adam? Vamos lá, bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Liliana, essa oportunidade maravilhosa que a gente tem por estar aqui na casa da UpTV. Eu gostaria de agradecer a você, Marcela, porque pelo teu convite, e você sabe que é sempre um prazer desenvolver projetos do seu lado. Com certeza, já faz um tempinho. O Adam e eu nos conhecemos há alguns anos, né? Não vamos mencionar tempo, mas nós dois atuamos como somos coaches, né? Na verdade, não somos concorrentes, somos amigos, parceiros, e por isso que ele está aqui comigo. Ele sabe muito de coaching, eu quero que ele me ajude a trazer o melhor do coaching executivo e do business coaching para vocês. E aí, agora, então, vamos contar um pouquinho como surgiu essa nossa parceria há um bom tempo atrás, né? E por que você está aqui comigo, né? Nesse novo projeto, que é um projeto, como eu posso dizer, ele é um projeto pessoal que hoje eu completo quase 14 anos de carreira e acho que eu estou dando um passo, né? Bem bacana em compartilhar todas as informações que nós ganhamos ao longo da nossa carreira, né? Com teleinternauta. Eu acho que um programa de TV, ele com certeza acaba ajudando um número maior de pessoas. Você sabe, Marcela, uma coisa que a gente comenta bastante, né? Que o sentido da nossa vida é contribuição. Exatamente. E a gente poder estar aqui, de uma forma ou de outra, contribuindo com o pouco que a gente conhece, que a gente nós estamos no eterno aprendizado. Poder contribuir, poder trazer para o teleinternauta. Eu prometo para vocês que eu vou me acostumar, tá? E poder trazer para vocês, meus amigos, conhecimento, trazer outros profissionais aqui para compartilhar com vocês a carreira, compartilhar o caminho deles, do empreendedorismo, dos negócios, do desenvolvimento pessoal e profissional que eles tiveram, eu acho que pode, sim, contribuir de forma significativa para vocês que estão aí em casa. Legal. Eu ia começar falando de propósito de vida e missão. Eu acho que o programa ele surgiu do meu propósito de vida e eu convidei o Adam porque ele é um coach que nós compartilhamos de propósitos similares, né? Pessoalmente, em relação a valores, que a gente vai conversar muito sobre valor aqui no programa, com certeza. Quando a gente fala de coaching, a gente fala de missão, visão de vida e valores que são a base da nossa... são os pilares da nossa vida, né? Então, por compartilhar valores e propósitos de carreira, eu, acho que há 20 dias atrás, convidei o Adam pelo WhatsApp e ele respondeu com um super sim na hora. E então, é um imenso prazer estar aqui. 20 dias depois, nós arquitetamos tudo isso e hoje é o primeiro passo, com certeza, de um grande projeto.
É incrível que quando a gente está alinhado em questão de valores, em questão de propósito de vida, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, né? Muito. Se a gente parar para pensar o que são 20 dias nas nossas vidas, o que são 20 dias nos nossos negócios, em 20 dias tanta coisa muda, tantos projetos podem realmente se concretizar, né? Exato. Em 20 dias nós estamos aqui agora, sentado com vocês. Muito legal. E aí, então, vamos lá, Adam. O Adam, ele vai ter um projeto, um bloco dentro do programa que vai falar de coaching e business. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso teleinternauta o que a gente vai ter de bom dentro do seu bloco. Muito legal, né, Marcela? Você sabe que eu sou um apaixonado pelo mundo dos negócios, eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, e eu acredito que o empreendedorismo ele pode realmente mudar o mundo onde nós vivemos. O empreendedorismo pode mudar vidas. Então, eu acredito nisso. Então, nós vamos trazer um pouquinho nesse bloco profissionais, empreendedores, empresários, que de alguma forma mudaram as suas vidas, mudaram talvez o mundo que os cerque. Poder trazer um pouco desse conhecimento, que faz parte do desenvolvimento da carreira de todos nós. Com certeza. E eu acho que trazendo outras pessoas com histórias reais, você que está assistindo, né, nosso teleinternauta, você vai se inspirar com essas histórias, vai se motivar a de repente mudar a sua carreira, ou seja, é uma parada obrigatória o nosso programa, praticamente, para você mudar o rumo da sua trajetória profissional. Nós também, o Adam no bloco vai trazer assim, profissionais e executivos e empresários, e antes eu também vou trazer histórias reais de pessoas que mudaram a sua carreira. Você sabe, Marcela, que você está falando uma coisa que a gente comenta muito, né? Eu digo que papel aceita muita coisa, mas quando a vida vai, né, quando a gente vai para a vida real, eu uso muito uma expressão, a vida como ela é, né? As coisas ficam maravilhosas, porque é lá na vida real que as coisas acontecem. E tem um pensamento que nós estávamos comentando ali antes de começar o programa, que diz o seguinte: faça o que você ame e você não vai trabalhar um dia sequer na sua vida. Então, quais são os sonhos que as pessoas têm? Quais são os sonhos que, se elas colocassem em prática, elas iriam deixar de trabalhar para fazer aquilo que elas amam? Exatamente. E sempre tem um começo, né? E às vezes dá aquele medo. Eu comentei um pouquinho do programa com algumas pessoas. Também quero agradecer, assim, ao vivo, o carinho que eu recebi de familiares, de amigos, de outros coaches que nos parabenizaram pelo programa, né, pela ideia, mas também, assim, emanaram muita energia positiva pra gente estar aqui hoje. Então, com certeza, assim, quero agradecer e quero compartilhar esse programa com todos vocês. Provavelmente nós vamos convidá-los, né, para fazer parte de tudo isso. Dentro da minha projeção de carreira para 2016 e 2017, eu queria ter um programa na TV e, claro, me desenvolver como apresentadora utilizando os meus conhecimentos de RH. Aí hoje estou aqui. Que maravilha. E você? Bom, a gente falou que não ia entregar a nossa idade. Não pode não entregar. Não deixa isso a gente esconde, por favor, né? É verdade. Então, bom, eu comecei minha carreira dentro do mundo dos negócios, voltado no setor automotivo, trabalhei muitos anos nessa área, sempre voltado para cargo de gestão, de negócios. Em algum momento dessa minha caminhada, eu saí de dentro do corporativo, montei uma consultoria, onde nós trabalhávamos principalmente voltado à área de gestão, melhoria de processo, melhoria de negócios. Sim. E foi nesse momento que a gente acabou se conhecendo, né? Eu estava passando por um momento extremamente delicado, você lembra? Lembro. Como eu falava, que você chegava nas sessões de coaching, né? Muito trabalho, pouco dinheiro, questionando muitas coisas da minha vida. Eu já tinha feito a formação, atendia um ou outro cliente, mas a coisa ainda não estava do jeito que a gente queria, e eu estava questionando muita coisa. E como a gente fala, coach não dá para fazer coach com ele mesmo, né? Não dá. A gente tem que procurar um outro profissional para
para fazer a gente enxergar ao redor, né? Exatamente, né? É claro que eu acho que nós que somos coaches, assim, formados, a gente já tem aí uma motivação extra dentro de você, uma cobrança, né? Sim, sim. Sobre seus objetivos, mas é sempre bom a gente compartilhar com outro profissional. Com certeza, né? Eu uso muito uma expressão com os meus clientes que eu falo o seguinte: nós estamos fora da tempestade da vida deles. Né? Quantas vezes nós passamos na nossa vida, nos nossos negócios, por tempestades. E quando a gente está dentro daquele redemoinho, fica difícil a gente olhar o que está fora. E aí, nós começamos um processo, a gente começou a se conhecer, muita coisa começou a acontecer. Eu saí da consultoria. A WN Coach. Nós desenhamos, que na época era WN Coaching, lembra? Muito legal. Foi muito legal. E aí saí, efetivamente, deixei a consultoria de lado e falei, daqui para frente, eu uso muito uma expressão, eu queimei a minha ponte, né? Vocês conhecem a expressão, queimei a minha ponte? Então, eu queimei a minha ponte, não dava mais para voltar. Saí da consultoria e falei, daqui para frente eu vivo de coach. Novos rumos. Novos rumos. É isso que eu sonho, era isso que eu sonhava, era isso que eu queria. Eu queria ser feliz, ganhar dinheiro e eu queria impactar a vida de outras pessoas, fazendo o que eu gosto. Exatamente. E aí, caminhei em várias escolas aqui em São Paulo, né? Fiz a minha formação no Master por aqui. Mas eu lembro, eu estava contando uma história outro dia para alguns amigos, que lá atrás, quando eu fiz a minha primeira graduação, quando eu me formei em administração um dia, eu estava no dia da formatura. Tivemos a formatura e eu cheguei em casa naquela noite, conversando com a minha mãe. E eu falei para minha mãe o seguinte: mãe, um dia eu vou fazer um mestrado fora nos Estados Unidos. Isso foi algo que eu joguei para o universo, né? Ela me abraçou e falou: você vai sim, meu filho. Bom, e os anos passaram e aí o que aconteceu? Depois que eu fiz a minha formação, um dia eu estava lançando os meus livros lá na Livraria Cultura e uma grande amiga, outra coach, chamada Raquel Fonseca, a Raquel me convidou para fazer um mestrado nos Estados Unidos. A Raquel, conheço a Raquel e o Douglas. Exatamente. Legal. E aí na hora eu falei: Raquel, impossível, eu tenho uma vida, tenho negócios aqui. Bom, muita coisa aconteceu em uma semana. Como a gente fala, quando a gente está alinhado, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. E aí eu fiz um mestrado fora. Acabei nesse mestrado tendo contato com uma outra empresa chamada Action Coach, que é focada em business, em negócios. E aí acabei virando o representante deles aqui no Brasil. Que bacana. Estamos aqui hoje. Legal. Bom, e Adam, fala um pouquinho do que você vai trazer para o programa. Além das entrevistas com os empresários, vamos contar o que a gente vai fazer no bloco Profissões? O que você acha? Você sabe que a gente estava conversando aqui, né, Marcela? Sobre como construir esse programa, né? E você fez um comentário sobre o que você ia falar. Exatamente. Sobre o que você ia fazer. E aí eu falei, poxa, por que a gente não começa a pensar em trazer para dentro desse nosso bloco empresários, empreendedores ligados a profissões? Ótimo. Né? Então, porque uma coisa que eu penso muito, e eu falei que eu sou um apaixonado por empreendedorismo, é que se você tem uma profissão, você tem dois caminhos, né? Ou você pode seguir uma carreira dentro de uma corporação e se tornar um grande profissional lá dentro, ou você pode em algum momento ter o seu negócio. Ter o seu negócio, constituir a sua organização, né? Por que não? Por que não? Né? Então, nesse bloco a gente vai falar um pouquinho disso, né? Nós vamos trazer aqui empresários, empreendedores, que eu digo ou nasceram empreendedores, ou se tornaram empresários, empreendedores. Então, vamos ouvir um pouquinho deles? Vamos ouvir deles, a história deles, a experiência. Quais são as lições que fizeram a diferença na vida dessas pessoas para eles se tornarem esses profissionais de sucesso? Com certeza. Agora fala para mim, Marcelo, eu queria ouvir você. O que você vai falar antes disso? Então, antes do programa, nós vamos fazer uma história real também, de uma pessoa que mudou ela pelo coração. Então, o Adam vai trazer um pouquinho da vivência do executivo e eu vou trazer uma história real que vai tocar o seu coração e que tocou o meu, né? Porque
um convidado, ele é uma pessoa que eu já conheci em algum momento da vida e que eu realmente admirei essa mudança de rota e que eu tenho assim, o prazer de compartilhar com vocês. Então a gente vai começar o programa sempre com essa entrevista que vem do coração, dessa mudança de carreira. Depois a gente vai falar um pouquinho, vou passar a bola do programa para o Adam. Eu sei que você, hoje, na tua área, é referência aqui em São Paulo e provavelmente já no Brasil, na tua área de atuação. Quando você fala que mudou a forma como hoje as pessoas procuram emprego, como as pessoas procuram trabalho, o que mudou? Você poderia dar uma dica para as pessoas que estão em casa de algo específico que mudou nesse meio tempo? Sim. Por exemplo, hoje a gente não entrega mais currículo. É uma coisa básica, mas não existe mais essa impressão do currículo e, de repente, você montar um roteiro e entregar os currículos na porta das empresas, por exemplo. Outra coisa que mudou são os sites de recrutamento. Nós temos gratuitos e temos pagos. E a pessoa que hoje busca uma recolocação no mercado, ela tem que ter um planejamento financeiro para... Ela tem que ter um planejamento financeiro e de tempo também. Por quê? Porque ela tem que se cadastrar em todos esses sites. Então, a gente sabe que a pessoa realmente tem que ter uma disponibilidade de 3 a 4 horas na internet por dia para ter esse êxito no envio de currículos para quê? Para ter o retorno, né, de número de entrevistas e processos seletivos participantes. Me fala uma outra coisa. Buscar um profissional para ajudar nesse caminho, você acha que é importante? Qual você acha que é a parcela de importância no êxito dessa recolocação? Olha, na sexta-feira passada, eu dei uma entrevista para um jornal aqui de São Paulo, que vai sair essa semana no ar. E o jornalista me fez a mesma pergunta. E assim, hoje, eu comentei na resposta e eu, assim, friso novamente, né? Assim, quando você ficou disponível no mercado, eu não gosto de usar essa palavra desempregado, você ficou disponível no mercado, você tem que sair, claro, dar uns dias para você, né, para você assim, só de repente ou descansar, ou refletir um pouco, fazer um planejamento e logo buscar um profissional de apoio. Por quê? Porque geralmente os meus clientes, eles assim, alguns buscam no momento certo, mas outros deixam para procurar 6 meses depois. Então, você tenta se movimentar sozinho e não está atualizado, porque ficou, às vezes, 10 anos numa empresa, 20 anos. E então você não sabe que caminho seguir, qual caminho seguir. E aí você faz as coisas que, assim, o que as outras pessoas falam. E não que os conselhos dos amigos não estejam certos, mas a probabilidade de você acertar é menor. E, assim, no caso, nós coaches, psicólogos ou profissionais voltados para a carreira, nós estamos prontos para trabalhar esse momento da carreira do profissional. Então, nós vamos trabalhar autoestima, motivação interna, planejamento financeiro, administração de tempo. Então, são todas essas vertentes que nós trabalhamos dentro de um projeto de coaching de carreira. Interessante. E você falou de coaching de carreira, né? Uhum. A recolocação e a carreira são diferentes esses momentos? Eles andam juntos, né? Porque você pode, de repente, contratar um projeto de coaching de carreira para abrir um negócio, para fazer uma mudança de rota. Ou você pode contratar um projeto de coaching de carreira aliado ao outplacement, que é a recolocação profissional. Ou seja, você está disponível no mercado e você quer reingressar. Então, aí, claro, você tem que procurar um profissional que tenha uma bagagem corporativa. Isso é muito importante, porque o profissional que vai te ajudar a restabelecer essa conexão com o mercado de trabalho, ele tem que ter essa experiência corporativa, até para entender um pouquinho de mercado de trabalho e mercado corporativo, para dialogar com você, olhar propostas, né? Vai te direcionar. Querendo ou não, um headhunter ou um consultor de carreira,
esse é o trabalho dele. E ele precisa ter essa formação acadêmica, é muito importante. Precisa, assim, nós temos formação de coaching internacional pelas escolas que nós estudamos, né? Então, eu gosto de reforçar. Então, você precisa checar a formação acadêmica deste profissional, formação de coaching e também a bagagem corporativa que ele tem. Por exemplo, você é um gerente, você tem uma posição de direção, então você precisa ser atendido por um coach com essa bagagem corporativa para vocês falarem a mesma língua, com certeza vocês vão trocar muito no coaching, a gente acaba trocando experiências. Então, esses são pequenos detalhes que eles podem passar, eles podem passar despercebidos, mas você não pode deixar. Você tem que pedir o currículo profissional do seu coach, você precisa pedir os certificados das formações dele, porque quase nenhum cliente, pelo menos comigo, os clientes não pedem o meu currículo ou o meu certificado de coach, por ambas as escolas que eu me formei. Mas eu tenho eles comigo e, assim, em qualquer momento que for solicitado, eu posso passar isso para o meu cliente. E eu acho que também é importante as horas de voo, né? Também. Ou seja, quantos clientes esse profissional já atendeu? E quem ele já atendeu? Quem ele já atendeu? Né? Eu acho que isso também ajuda. A questão de solicitar referência é muito importante, né? E a gente não precisa ter medo, né? Se você é um coach atuante no mercado, você tem inúmeras referências de coaching, né? Hoje eu tenho quase 7 anos em atendimento e eu já atendi mais de 200 pessoas no Life Coaching. Então, é muito tranquilo. Marcela, eu queria referência. Se é coaching para jovens, que eu também atuo com essa vertente, então passo alguns telefones de algumas mães, né? Porque geralmente o coaching para jovens atendo pessoas, atendo adolescentes, né? Menores de 18 anos, então eu faço um contato com os pais. Então, você pode passar o contato do adolescente, mas o contato da mãe, né? Ou do responsável que acompanhou o projeto. E num caso de coaching de carreira, é claro que aí você pode selecionar alguns clientes que acabam o processo com você e ficam à disposição, né, para falar um pouquinho de como que foi o processo de coaching. E sobre tudo isso você vai falar no teu programa? Tudo isso. É muita coisa, hein? O bloco de profissões é voltado pensando no coaching para jovens, no dia a dia profissional, que eu acompanho o medo, a ansiedade de escolher a profissão certa. Então, por isso, trazer um profissional de cada profissão para contar um pouquinho do dia a dia é muito importante, eu acho que vai ajudá-los. Começar um programa de carreira com alguém que, pelo coração, fez uma nova escolha é bem desafiador e ousado, porque parece que quando a gente fala de carreira não pode falar de coração. E, na verdade, o coração é a base de tudo, senão também não estaria aqui fazendo o programa. Hoje não teve, como se diz, a gente não ensaiou, né? É uma coisa que vem de dentro e a gente quer compartilhar com vocês. Então, por que não usar o meu exemplo e trazer mais pessoas que atuam com o coração? O Adam, claro, trazendo o melhor do business, porque é o mundo corporativo que move o coaching, as decisões, né, profissionais. E você sabe que você está falando uma coisa, e muita gente fala que o business, né, que os negócios são frios. E eu vou pelo caminho exatamente ao contrário. Eu falo que se você não amar aquilo que você faz, se você não amar a empresa que você tem, o produto, o serviço que você tem, você não vai aguentar a pressão que você vai sofrer durante os anos. Porque business e mundo dos negócios é um desafio. É um desafio. Quando você está dentro de uma empresa, quando você é colaborador, quando você é funcionário, eu uso a seguinte expressão: você tem fundo de garantia, você tem 13º, você tem férias, você tem o teu vale transporte, teu vale refeição, tua cesta básica, você tem N benefícios que a empresa estando bem ou estando mal, você vai ter na tua conta todo mês. Chegou na época das férias, você vai ter tuas férias. Chegou no final do ano, você vai ter o teu 13º. Ótimo, maravilha, isso é muito gostoso, nos gera
uma certa estabilidade. Segurança, né? Segurança, exatamente. Agora, quando você decide virar empreendedor, quando você decide virar empresário, tudo isso cai por terra. Você não tem fundo de garantia, você não tem 13º, você não tem todos aqueles benefícios e toda aquela segurança e estabilidade que você tinha quando você era um colaborador. E aí começa a pressão. A pressão, às vezes, ela vem de dentro de casa. A pressão, às vezes, ela vem de fora, vem dos amigos, vem de muita gente. E aí eu digo, se você não amar, se você não colocar o teu coração naquilo que você faz, na tua empresa, nos teus negócios, de onde você vai tirar energia? De onde você vai tirar resiliência para aguentar tudo isso e transformar o seu negócio num negócio de sucesso? E essa certeza, né, que o negócio vai dar certo. E ele só vem do coração. Exatamente. Essa é uma outra característica que eu percebo nos empreendedores de sucesso. Eles seguem com uma certeza inabalável. Absoluta, verdade absoluta. Absoluta que aquilo vai dar certo. Mesmo que em alguns momentos, às vezes a dúvida pode pairar na cabeça dele, mas a certeza é maior. E ele vai rumo com uma energia, com uma força tão grande que ele consegue transformar os negócios em realidade. E é verdade, é isso que a gente quer trazer. Essa energia do coração que faz tantos empresários terem sucesso, né? E, enfim, ir trabalhar todos os dias, às vezes 12 horas por dia, e não sentir nada. Não é que não sentir nada, sentir tanta felicidade que é a sua vida, que é o seu dia a dia. Não tem hora. Eu adoro assim, hoje, com a MB, há quase 7 anos, é muito bom. Para mim não tem hora. Assim, se eu tenho que acordar às 6 horas para trabalhar, ok, eu trabalho. Se eu tiver que trabalhar de sábado, não tem lamentação, não tem reclamação, porque é do coração. E você pode trabalhar numa empresa também e assim, ser feliz. Eu acho que não só pode, como deve. Deve. A juventude que está vindo hoje, a gente brinca, não é do meu tempo, tá bom? Mas são uns anos atrás, que antigamente as pessoas entravam numa empresa e queriam ficar lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, se aposentar naquela empresa e estavam lá pura e exclusivamente pelo salário que eles ganhavam. Eles pensavam muito na sobrevivência, na questão financeira e da estabilidade. Uhum. Agora, os jovens que estão vindo hoje, eles não querem mais isso. Você sabe que eu tenho feito um trabalho muito interessante junto com startups, Marcela. Nós somos um polo aqui no ABC do Anjos do Brasil, que são investidores anjo, que investem em startups. Nós temos feito alguns trabalhos junto às faculdades. Nós estamos promovendo esse movimento empreendedor aqui na região, aqui no ABC. Eu sou um dos mentores desses jovens. A gente ajuda esses jovens a pegar uma ideia e transformar isso em realidade. E o que eu percebo é o seguinte, praticamente 99%, se eu não dizer 100% deles, eles estão abrindo um negócio, sonham em algo que tem a ver com seus valores de vida. É muito interessante, é o que a gente começou a falar no começo do programa, né? Hoje essa veia empreendedora está maior na geração Y e Z. Eles estão correndo atrás do que eles querem. E eu acho que, eu posso dizer por mim, na minha geração, anos 80, né? Olha, tô contando a idade, né? Esconde isso, Marcelo. Mas, o que acontece? Anos 80, a gente que nasceu nos anos 80 e entrou no mercado de trabalho no ano 2000, você ainda tinha uma forte influência dos pais em seguir aquele modelo tradicional. E que se você, de repente, quisesse sair daquilo, abrir uma startup aos 20, aos 25 anos, a gente tinha uma pressão, né, da família e da sociedade muito maior do que tem hoje. Hoje não. Hoje o mundo parece o mundo dos negócios, ele está mais aberto, né, para essa garotada que está chegando com força total. E a gente sabe disso porque a gente está no front com eles. Não só está mais aberto, como as grandes instituições. Se a gente olhar Banco Itaú, GM, grandes instituições, dá para enumerar várias delas. Elas estão criando dentro da estrutura dela, ok? O movimento de startup.
Você tem, por exemplo, o Cubo. O Cubo, né? do Itaú. Do Itaú, né? É maravilhoso você ver que uma instituição do tamanho do Itaú abriu espaço para jovens empreendedores desenvolverem seus projetos de startups lá dentro. Porque eles estão vendo a importância desse movimento. São negócios disruptivos que vão realmente transformar o mundo em que a gente vive. Haja vista Uber, WhatsApp, Waze e N outros modelos de negócio que são disruptivos, que crescem com uma velocidade muito grande. Muito grande. E dão certo, né? Eles são super bem aceitos, né? A juventude de hoje tem tudo a ver com isso. Isso são os jovens que estão fazendo. Né? É muito bacana. Se a gente né? parar para ver, há 15 anos atrás, esse modelo de negócio, a gente tem uma televisão de sucesso como a UPTV, que faz toda a programação dela via web, era algo que talvez nem se cogitava. Não. A Liliana, há 8 anos atrás, ela, né, sonhou com a UPTV e ela foi inovadora, né? Um canal de internet. Com certeza. Há 8 anos atrás, e é uma ideia muito bacana. E hoje nós estamos aqui, né? Disseminando o nosso conhecimento, compartilhando todas essas informações com nossos teleinternautas. Você já parou para pensar que o teleinternauta que está lá, ele pode estar vendo a gente no celular? Pode. Ele está lá no celular, acompanhando a entrevista. Ele pode estar na piscina, ele pode estar no trabalho, numa hora de descanso. Né? Você vê que coisa interessante? Assim, é inimaginável, né? Foi inimaginável um dia. E hoje é super possível. E aí vem o que a gente fala, que a gente conversa às vezes, que é o seguinte: o mundo dos negócios, uma carreira, uma profissão, ela tem tantas vertentes que podem levar as pessoas ao sucesso. E quando a gente fala de sucesso, não é só sucesso financeiro, é sucesso de realização pessoal, profissional e tudo mais, que o horizonte se abre. Se abre de uma tal maneira, gente. Né? E eu acho que é isso que a gente vai falar aqui. Com certeza. Vamos fazer furo na caixa? Vamos fazer furo na caixa. Vamos, na verdade, tirar da casinha todo mundo. O que for sobre carreira, preparem-se, porque a gente pode mudar o seu mindset. É para isso que a gente está aqui. Legal. Então, agora a gente vai falar da nossa surpresa, né, Adam? Hoje a gente já vai começar com surpresa. No bloco Profissões, hoje está aqui conosco o João Paulo Macerando Nascimento. Ele é jornalista esportivo, vai falar um pouquinho da carreira dele e do blog que chama JP no Lance. Oi, João Paulo, tudo bem? Obrigada pela presença. E todo o Brasil ligado na UPTV, a TV Sem Fronteiras. É um prazer estar no seu programa e estamos aqui também para falar do meu blog, do JP no Lance, que você que quer acessar, acesse www.jpesportivo.blogspot.com. Você verá as melhores matérias sobre futebol, automobilismo e demais esportes e assuntos em gerais. Legal. E João Paulo, conta pra mim, por que você escolheu o jornalismo? Eu escolhi jornalismo porque eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de rádio, televisão, gostava também de ler, de ver bastante futebol, automobilismo, e essa profissão me cativou muito. Legal. E assim, quais são os pontos fortes de ser jornalista hoje? Apesar de o mercado hoje em dia está um pouco complicado devido à crise que estamos enfrentando no país, a vantagem de ser jornalista atualmente é que você tem vários segmentos para você atuar. Tanto pela internet, jornal ainda, emissoras de TV, rádio e também grandes empresas. Mas, infelizmente, devido
ao momento político que o Brasil está enfrentando, infelizmente tem muito jornalista que também está desempregado. Então, mas como o Adam falou, nós estamos aqui então para abrir a mente dos profissionais, para a gente conseguir ajudá-los nessa busca por um novo desafio, né? E então conta para mim como surgiu a ideia do blog. A ideia do blog foi feita basicamente pelo meu cunhado, que se chama Lucas Barbosa. Ele que criou o blog JP no Lance, porque ele me ouviu nas emissoras que eu trabalhava em rádio. Conta um pouquinho das emissoras que você trabalhou. Pois não. Primeiro eu comecei no ano de 1998. No dia 26 de julho de 1998, pela Rádio Nova Difusora Oeste, na M1540, pela equipe Furacão de Esportes. A minha estreia foi no domingo à tarde, na abertura do Campeonato Brasileiro, e o jogo foi entre Portuguesa de Desportos e Sociedade Esportiva do Gama. Essa paixão por futebol, hein? Daqui a pouco você vai falar como surgiu. Quer dizer, como surgiu não, você é apaixonado pelo futebol, né? Brasileiro. Então quero que você fale um pouquinho depois. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, João. Pois não. Posso chamar de João? Pois não. João, a pessoa quer abrir um blog. Vamos dizer que eu quero abrir meu blog, tá bom? Como é que eu vou monetizar o meu blog? Ou seja, como é que eu vou pegar, eu decido abrir um blog, ok? Decido montar o meu blog, monto lá. Como é que eu vou transformar isso em dinheiro? Como é que isso acontece? Um jornalista que abre um blog, como é que esse cara converte isso em resultado financeiro para ele? Além da divulgação que você faz pela internet, né? Você tem também alguns patrocinadores que já fazem parte do seu blog, que faz parte do blog mesmo. Então, basicamente, a monetização de um blog, ela vem dos patrocinadores, é isso? Vem dos patrocinadores. Legal. E como que você alimenta o blog, João Paulo? Com diversos assuntos de futebol, automobilismo e assuntos em gerais que acontecem no Brasil e no mundo. E no mundo, legal. Basicamente, eu fico atento ao noticiário da televisão e do rádio e depois eu fico colocando lá no blog. Bacana. E voltando às suas experiências profissionais, eu sei que você já trabalhou em grandes rádios, né? Inclusive na Rádio Terra. Depois da Rádio Difusora AM. Conta um pouquinho como que foi na Rádio Terra. Depois da Rádio Nova Difusora, onde trabalhei do ano de 1998 até por volta de 2007, nós saímos e fomos para a Rádio Terra no AM 1330. Primeiro foi na Rádio Terra lá em São Paulo, na Avenida Paulista, no número 2200. No 13º andar. E você fazia o que na Rádio Terra? Lá eu era produtor, escuta e plantonista esportivo. Legal. O que você mais gostava? Eu gostava de ficar pesquisando as notícias, daí falar no ar e além de falar, ser locutor noticiário, eu gostava de comentar as notícias a qual eu narrava no ar. Legal. Então, isso que você mais gosta de fazer. Exatamente. Ah, que legal. Olha quantas frentes tem a profissão jornalista, né? Sim, eu fico pensando para o jovem que está entrando agora. Vamos levar isso para você quando você saiu da tua formação e decidiu entrar. Quais foram os desafios que você sofreu? O que você teve? Quais são as pedras que você teve que vencer para ter sucesso hoje? Eu tive que enfrentar muita coisa. Não é muito fácil você entrar no meio, ou tentar entrar no meio e ser alguém profissionalmente. De referência. De referência. Então, eu tive que batalhar muito para conseguir alcançar alguma coisa na minha vida. Legal.
o que fez toda a diferença para você? Se você pudesse, para as pessoas que estão assistindo, que estão te vendo agora, se você pudesse dar para essas pessoas uma dica, o que fez toda a diferença para você ser o cara que você é hoje? Eu acho que uma dica boa é você estudar muito. Não estou falando só estudar no sentido de estudar português, matemática ou jornalismo. Eu acho que é muito bom, além de tudo, você... Conhecimentos gerais e, por exemplo, se você gosta de esporte, de futebol, é muito bom você ler livros sobre o futebol, sobre esporte. É muito bom também você entrar na internet e ficar pesquisando futebol de arquivos, Fórmula 1, esportes em gerais em arquivos. Porque às vezes você pode estar trabalhando numa emissora e estar transmitindo algum evento, e naquele momento lá você pode se referir a algo do passado. Entendi. Você vê, Marcela, que ele está falando sobre uma coisa que a gente acredita muito, que é se tornar um especialista em algo. E para isso o conhecimento é fundamental. Não tem jeito. Além da formação acadêmica, o conhecimento técnico, mais o conhecimento geral, ele é mandatório, na verdade, na sua profissão. E, João Paulo, a gente já está encerrando a nossa entrevista, né? Muito rápida, mas assim, com um excelente conteúdo. Conta pra gente os seus planos agora para o futuro, como jornalista. Como jornalista, eu pretendo... Claro que você pretende. Como jornalista, eu quero crescer na vida, né, trabalhar em novos projetos e quem sabe um dia estar no lugar do Galvão Bueno. Opa, olha que sonho excelente! É muito bom, tá vendo que legal? Às vezes você é um ícone da TV brasileira e você inspira outras pessoas, né? Eu acho que o Galvão ia ficar feliz de ouvir o seu testemunho, né? Afinal, é um jovem de 35 anos, né, na carreira e se espelhando nele, né? Muito bacana. João Paulo, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa e obrigado também pela oportunidade da UpTV. Obrigada, estamos chegando no fim do programa. Nossa, como o tempo passou rápido, hein, Marcela? Passou. 50 minutos. É verdade. Ele voou. Eu já tô ansioso pra gente estar aqui de novo. Na próxima segunda-feira do mês de novembro, estaremos aqui, né, conversando com os nossos teleinternautas. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, né? Primeiramente, queria fazer um agradecimento para a Tati Camargo, nossa fotógrafa que está cobrindo o evento hoje aqui. Eu vou deixar os contatos dela. O telefone da Tatiana é 11 DDD 11 95245 3202. Ela está em todas as redes sociais como contato@taticamargo.com.br, esse é o e-mail dela, e nas redes sociais como Tati Camargo, no Facebook, no Insta. Obrigada, Marcela, pela oportunidade de estar aqui. E me sinto honrada de estar prestigiando você e tendo esse primeiro trabalho contigo nessa primeira edição, nesse primeiro programa seu. Eu desejo muito sucesso para você. Obrigada. E vamos ficar juntas, com certeza. Com certeza. Obrigada. Legal. Preciso, então, agradecer a Tati, que já agradeci aqui, né, presencialmente. Preciso também agradecer a pessoa que fez o meu make e o meu hair, que é a Priscila Romão, do estúdio Sônia Cabeleireiros. O telefone dela é 11 DDD também, 9859-54901. Eu vou repetir, é 011 985954901. Pri, obrigada, eu sei que você estará me embelezando para todos os programas. E também tenho que agradecer um futuro apoiador do nosso programa, que é o NUB, Núcleo Brasileiro de Estágio. Mauro, muito obrigada. Nós começaremos a trazer várias novidades sobre o NUB.
em todos os nossos programas, junto com o nosso bloco Profissões, né, para agregar na vida do jovem profissional. Eu também queria agradecer ao meu cabeleireiro, Marcela. Olha que, então eu vou te indicar a Priscila. O que você acha? Com certeza. Olha, legal. Então estamos chegando ao fim. Agora nós temos que nos despedir dos nossos teleinternautas, né? Mas não, a gente vai contar o que vai ter no próximo programa? Ou vamos deixar com... Olha, vamos deixar no ar, mas eu já separei 2 nomes de 2 empresários que eu gostaria de trazer eles para cá, para a gente falar um pouquinho sobre a carreira deles, sobre os momentos de sucesso deles e o que fez toda a diferença para que eles chegassem onde eles estão hoje e para onde eles vão. Muito bom. Então, assim, mês que vem, na segunda-feira do mês de novembro, teremos a Tati Camargo aqui com a gente, e aí ela vai falar muito mais, né? Não vai ficar só nos bastidores. Vamos ter o Ari Amarante falando como é, assim, de ser engenheiro e hoje trabalhar com cocadas. E a cocada dele é maravilhosa. Eu acho que o Ari ele vai ter que trazer as cocadas no ar, né? Eu ia perguntar isso agora. Claro. Se ele ia trazer cocada pra gente. Na verdade, eu já estou intimando o Ari a trazer as cocadas para todos nós, para a gente degustar praticamente uma Ana Maria Braga. Ari, se prepare. Eu gosto daquela cocada queimadinha, tá? Olha, é a especialidade dele. Então, a gente tem bastante coisa, gente. Muita coisa boa esperando por vocês. Eu queria agradecer a audiência, a energia boa que todos nós transmitiram para nós, né? Todo mundo que está aqui no estúdio também. Agradecer a Liliana, a equipe da UpTV. E eu espero ficar com vocês por muitos e muitos anos como apresentadora, né, de um programa assim voltado para a carreira, mercado de trabalho, empreendedorismo e, na verdade, o que você falou, Adam, principalmente desenvolvimento profissional. Isso aí. Bom, eu também gostaria de agradecer, principalmente a UpTV, né, por estar recebendo a gente aqui, na pessoa da Liliana. Agradecer a você pelo convite de me trazer para cá. Agradecer a todos vocês, amigos que estão aí assistindo a gente, e que eles sintam-se à vontade para estar curtindo a gente, para estar compartilhando, para estar interagindo com a gente. Interagindo com o nosso programa, exatamente. Todos os canais, porque eu acredito que a interação faz com que a gente tenha muito mais resultado. Com certeza. Então, nós dois, né, eu falo pelo Adam, estamos abertos a sugestões, a perguntas para responder no ar. E eu vou deixar o meu celular corporativo da MB Coaching à disposição. Então, DDD 11 99201 7997. O meu site é www.coachmarcelabutazzi.com.br. Esse programa também será exibido no meu canal do YouTube. E, Adam, deixe os seus contatos também, né? Vamos lá, meus contatos, adam@adamnockel.com. O meu site é adamnockel.com. E sintam-se à vontade, nós estamos juntos para caminhar rumo ao sucesso. Com certeza. Obrigada. Até semana que vem.